Por que é importante explicar presbiopia junto com catarata? Porque quando eu for corrigir a catarata, esses fenômenos vão estar somados. Eu tenho uma lente que, além de perder a transparência, e aí ela recebe a denominação de catarata, ela perdeu também já a dinâmica do foco na grande maioria das vezes. Então, quando eu for fazer a correção da catarata e eu retirar a catarata do olho, eu estou, na verdade, retirando uma lente natural. Perdeu função, mas é uma lente que eu estou retirando. Então, quando eu devolver uma lente para restaurar as funções da visão, eu preciso lembrar que todas as lentes corrigem a transparência, ou todas as lentes restauram a transparência do olho, mas não a dinâmica do foco. Então, eu tenho, talvez, o que mais se aproxima desse tipo de correção, a lente multifocal. O ideal para corrigir a dinâmica do foco junto com a transparência, vamos imaginar o melhor dos mundos, seria uma lente transparente e com dinâmica, ou como se ela tivesse um motor de foco para onde eu colocar a minha visão em qualquer distância, essa lente pudesse fazer um certo ajuste no foco e manter a visão nítida. É assim que é a lente natural antes dos 40 anos. Então, na cirurgia de catarata, vamos imaginar que o ideal seria isso, eu substituir a lente com catarata por uma lente nova, transparente e dinâmica. Isso seria o melhor dos mundos. Mas não é popular, eu não tenho uma lente acomodativa, digamos, popular, ou uma lente que eu consiga colocar em todo mundo. Então, o que se inventou? Qual é a invenção que a gente usa hoje, pelo menos, que a gente está falando isso, 2019, talvez a melhor solução seja usar uma lente intraocular multifocal. A lente multifocal vai ter, então, corrigir transparência e vai ter, então, um ajuste dos focos de longe, intermediário e perto. Essa seria a melhor das combinações para tentar restaurar ou chegar o mais próximo da visão normal. Então seria a lente multifocal. Até então as lentes monofocais eram as lentes disponíveis. Então elas existem ainda hoje, se usa muito ainda, mas as lentes monofocais, como o nome fala, ela tem só um plano de foco, ou seja, monofocal. Então ela corrige ou somente longe, ou somente intermediário, ou somente perto. E eu que vou escolher onde eu quero regular o foco dessa lente. Então são lentes que normalmente vão depender de um complemento no pós-operatório, que a gente faz em óculos, para que eu tenha a visão restaurada, transparente e com, entre aspas, dinâmica de foco, ou seja, foco em mais de uma distância. Então é uma segunda opção e essa lente ela depende de um complemento de óculos no pós-operatório. Então é muito importante entender que quando a gente escolhe lente, primeiro que a escolha vai ser perene, vai ser, vamos imaginar assim, para o resto da vida, né? Essas lentes têm uma duração muito longa, elas não precisam troca, elas são lentes de implante que eu vou deixar lá dentro do olho e ela vai funcionar o tempo inteiro. Depois tem um outro detalhe ainda que, somando a tudo que eu expliquei, a pessoa pode ter um astigmatismo, né? Quem se submete à cirurgia de catarata pode ter um astigmatismo na estrutura do olho. Então é um outro detalhe. Para isso existem as lentes tóricas. As tóricas daí também podem ser multifocais ou monofocais, seguindo os mesmos princípios que eu expliquei antes. Então, de tudo isso que eu expliquei, a gente vai gerar 4 possibilidades de implantes: lente multifocal, lente monofocal, lente multifocal tórica e lente monofocal tórica. Tá? Se a gente seguir essa lógica e tentar entender desta forma, a gente vai entender por que existem tantas lentes intraoculares disponíveis. Depois tem aquela clássica pergunta: doutora, mas é a nacional ou é importada? Eu acho que depois dessa explicação perde um pouco o sentido da gente só pensar em nacional e importada. A gente precisa entender o que cada lente faz e o que cada escolha de cada lente significa para um resultado de pós-operatório. Se eu não pensar dessa maneira, eu vou perder muitas vezes uma oportunidade que eu tenho de aproveitar a cirurgia de catarata para fazer uma melhora na visão ou alguma correção no meu olho, até mesmo que eu poderia ter antes ainda de ter a catarata. Então é um momento oportuno, é muito interessante pensar dessa forma.